Começa agora mais um Semana 13, o podcast do PT. O primeiro do ano, viu, pessoal? 2020 vem com tudo. E tem tudo para ter muita luta pela frente. Então aumenta o volume e vem com a gente para mais um programa. E no episódio de hoje, vamos continuar com nossos programas especiais sobre o legado do PT. O conteúdo é baseado na revista O Partido que Mudou o Brasil, a verdade sobre os governos do PT, lançada no fim do ano passado e disponível para download no site www.pt.org.br. Baixe agora e aprenda tudo sobre os nossos governos. E se você perdeu o primeiro programa especial, volta lá no episódio 42, em que explicamos tintim por tintim por que essa história de que o PT quebrou o Brasil é pura fake news. Hoje nossa conversa é sobre as políticas de desenvolvimento com inclusão do PT, responsáveis por reduzir a pobreza como nunca antes na história desse país. E quem conversa com a gente é a ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo de Dilma Rousseff, Tereza Campelo. Bora lá? Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivos de sobra para nos cobrir de vergonha. Por isso, defini, entre as prioridades de meu governo, o Programa de Segurança Alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Como disse em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Não faz muito tempo, a fome era parte da paisagem do Brasil. O povo não tinha emprego, não tinha oportunidade, não tinha condições dignas de sobrevivência. Parecia um beco sem saída. Mas em 2002, essa história finalmente começou a mudar. Não há fake news que possa negar esse fato. Os governos do PT foram únicos na redução da pobreza extrema no Brasil. De lá até 2014, foram mais de 36 milhões de pessoas fora da linha da miséria. O PT teve iniciativas inéditas e premiadas em todo o mundo, como o Fome Zero, o Bolsa Família, Luz para Todos, Plano Brasil Sem Miséria, Brasil Carinhoso, Programa de Cisternas. Talvez você não conheça algum desses nomes, mas pode ter certeza que eles foram responsáveis por mudar a vida de muita gente que só precisava de uma oportunidade para estabelecer uma vida digna. A estratégia de Lula e Dilma para combater a pobreza em seus governos foi viajar até os pontos mais pobres do país, vendo de perto o que o povo mais precisava. E olha, faltava muita coisa, viu? Emprego, energia elétrica, educação, documentos. Muitas casas não tinham nem água. Depois disso, foi mãos à obra. A primeira medida de Lula foi o Fome Zero, que se tornou o maior programa de combate à fome no Brasil. Já com a criação do Bolsa Família, milhões de pessoas tiveram acesso à renda desde que filhos e filhas estudassem, estivessem com as vacinas em dia, com o pré-natal em ordem e outras condições. E olha que legal, Eric. Para quem acha que aquela ajudinha no fim do mês não faz diferença, calcula-se que cada R$1 investido no Bolsa Família retornou 1,78 na economia. O comércio em vários pequenos municípios no Brasil começou a se desenvolver justamente por causa do programa. E tem mais, o Bolsa Família é responsável por melhorar vários índices no Brasil, como diminuição da mortalidade infantil, das taxas de suicídio e de nascimento de prematuros. E muitas famílias puderam melhorar de vida e deixaram o programa voluntariamente. Muito massa, né, gente? É por esse potencial de mudar vidas que o Bolsa Família ficou marcado como uma das principais marcas do governo Lula. Agora vamos ouvir um depoimento de uma das famílias atendidas pelo programa. Hoje, com esse Bolsa Família, foi uma melhora muito boa,
Com esse Bolsa Família nós compramos alguma coisa para dentro de casa, ajuda a comprar nossa televisão, nossa geladeira que nós não tínhamos antes. Era simples mesmo, era pobre, todo mundo era mesmo. Nós não tínhamos energia, nós não sabíamos nem assistir, nós não assistíamos nada, nós não assistíamos jornal, nós não assistíamos nada, porque não tinha energia, não tinha televisão. Depois que apareceu esse governo PT, o Lula, foi o presidente, as coisas melhoraram muito. Mas combater a fome e transferir renda não é o bastante para promover a inclusão no país. E Lula sabia disso. Por isso, a criação do programa de cisternas e do Luz para Todos garantiu aos mais pobres 2 direitos básicos dos cidadãos: água e energia elétrica. E no governo Dilma, a mudança continuou. A meta da sua gestão era muito séria. O Brasil tinha que finalmente superar a extrema pobreza. Foi daí que surgiu o programa Brasil Sem Miséria, uma série de iniciativas baseadas em buscar quem ainda não era atendido e mais dinheiro para quem mais precisava, né? O resultado foi histórico. Mais de 22 milhões de pessoas superaram a extrema pobreza. Olha o que a presidenta falou sobre isso. Eu farei a minha parte, eu darei o melhor de mim. Eu sei que o combate à miséria é uma luta difícil. Sei que nós vamos enfrentar muitos desafios. Aliás, os desafios não me imobilizam. Os desafios não me tornam refém. Ao contrário, sempre foram eles que me fizeram avançar na vida. Sempre. E nenhum de nós pode se dar ao luxo de ser refém do medo ou da timidez. Eu acho que todos nós, cada um de nós, eu tenho certeza disso, nós somos reféns de nossos sonhos e de nossos compromissos com o Brasil. E não pense que faltou emprego não. Com comida na mesa, água e eletricidade, o povo quer mais trabalhar. Por isso, diversos programas focaram na formalização de microempreendedores, concessão de crédito a juro baixo e capacitação profissional. Tudo com um olhar especial para a população rural. E os resultados foram históricos. Em média, a renda dos 20% mais pobres do Brasil cresceu 84% entre 2002 e 2015. Com programas que são referências no mundo todo e mais oportunidades, o Brasil aprendeu a ter crescimento econômico sem descuidar de quem mais precisa. E para conversar com a gente sobre as políticas do PT de redução da pobreza, o Semana 13 conversa com a ex-ministra de Desenvolvimento Social de Dilma, Tereza Campelo. Acompanhem com a gente. Ministra, muito obrigado por conversar com o Semana 13. Em seu discurso de posse, em 2003, Lula disse que sua meta principal como presidente seria que cada brasileiro pudesse fazer 3 refeições no dia. Na época, a fome fazia parte do nosso cotidiano. Quais foram as principais medidas dos nossos governos para tornar esse objetivo uma realidade? Até 2003, a fome não só era um problema cotidiano no Brasil, um dos maiores problemas da história do nosso país, como ele era considerado como um problema natural, né? A fome sempre fez parte, não, o Brasil sempre teve fome, não, é porque as pessoas são preguiçosas, ou não, é por conta da seca. Então isso era naturalizado. Acho que a principal contribuição do governo do presidente Lula não só foi a construção de políticas públicas, um conjunto de políticas públicas para enfrentar esse gravíssimo problema, como foi assumir que era possível enfrentar a fome e que a fome não era natural, que a fome era resultado da exclusão que a maior parte da população no Brasil vinha sofrendo. Então, primeira grande contribuição é isso: a fome não é natural, ela não acontece por falta de comida. O Brasil era um dos maiores produtores de alimentos, já vem sendo desde a década de 70. Em 2003 continuava sendo um grande produtor de alimentos, exportava comida e mesmo assim a população passava fome. Não era falta de tecnologia, o Brasil é um dos grandes produtores de tecnologia, né, de tecnologia
para a produção de comida em climas tropicais do mundo, e mesmo assim o povo passava fome. O povo passava fome porque não tinha acesso a essa comida, acesso a essa produção, e não tinha acesso principalmente porque não tinha renda. Então, quando a gente pensa no conjunto das políticas públicas que o governo Lula inaugurou e que veio sendo melhorada, continuada ao longo dos 13 anos do governo do PT, a gente não pensa numa única solução. Tem gente que diz, foi o Bolsa Família. Não, não foi o Bolsa Família, foi um conjunto de políticas públicas para enfrentar principalmente a falta de acesso. Mas eu destaco principalmente a gente ter colocado a fome como um problema a ser enfrentado. Ao priorizar o combate à fome, por si só, isso já é uma mudança de postura que sinaliza para o conjunto dos governos estaduais, das prefeituras, que essa passa a ser a prioridade do governo. Então, isso já foi um feito fundamental. Segunda grande questão que eu acho que a gente tem que destacar: aumento da renda da população. O aumento da renda, como eu disse, não foi só o Bolsa Família. O Bolsa Família foi uma das medidas super importantes que tem que ser muito valorizada. Chegou no auge do nosso governo a 14 milhões de famílias, mais de 45 milhões de pessoas, mas eu destaco principalmente o aumento do salário mínimo. O salário mínimo aumentou em termos reais, graças a uma política de valorização do salário mínimo, em mais de 70%. Quando o salário mínimo aumenta, ele é um farol para a sociedade. Aumenta não só quem ganha salário mínimo, mas quem ganha mais do que o salário mínimo também acaba sofrendo, ganhando os reflexos desse aumento. Para quem é aposentado, para quem ganha pensão, para quem tem aposentadoria rural, quer dizer, o conjunto da sociedade acabou se beneficiando. Destaque que essa política de valorização do salário mínimo acabou de ser destruída pelo governo Bolsonaro. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, aumento do salário mínimo, geração de empregos, 20 milhões de empregos formais, emprego com carteira assinada, que é exatamente o que está sendo desmontado agora. Então, não é só melhorou o emprego para todo mundo, mas as pessoas estavam empregadas com carteira assinada, portanto, dentro de um ambiente de uma rede de proteção e de segurança. Terceira questão: aumento dos benefícios sociais. Aumentou o número de pessoas aposentadas, aumentou o número de pessoas com direito à aposentadoria rural que não tinham acesso, aumentou o número de pessoas com acesso ao benefício de prestação continuada. Essa torneira estava fechada e a gente acabou garantindo que as pessoas que tinham direito, ou seja, cabiam no critério, já tinham idade para se aposentar, já tinham idade para receber, ou já tinham condições de receber BPC, mas não recebiam. Por quê? Porque o Estado não garantia esse direito. Tinha aquelas filas do INSS, que todo mundo lembra. Então, ao viabilizar que as pessoas tivessem acesso a isso, também criou uma massa de renda e melhorou muito a vida dessas pessoas, né? A outra questão que eu acho que é fundamental destacar é o aumento na renda no campo. Esse aumento na renda do campo aconteceu graças à melhoria nas condições de produzir, aumento do PRONAF, que é o crédito rural, o seguro para quem, o seguro safra para quem produzia e não tinha seguro, que o seguro agrícola só valia para os ricos, os pobres não tinham acesso ao seguro, programa de aquisição de alimentos, cisternas, tudo isso melhorou a produção no campo, e à medida que as pessoas produziam mais, nós tivemos dois benefícios: mais comida na mesa do trabalhador e a população no campo com mais renda para poder não só se alimentar melhor, mas melhorar de vida. E por fim, como a gente já tinha dito, o Bolsa Família. Várias outras políticas eu acho que a gente podia destacar. Lembrei de uma que é fundamental: merenda escolar. Não só ampliou muito o número de crianças que passaram a ter acesso à merenda escolar, como a merenda melhorou de qualidade. Em muitos lugares a merenda escolar era aquele biscoito recheado com um copo de leite. Ela passou a ser comida de verdade e a gente passou a valorizar isso. Então, quando a gente olha esse conjunto de políticas públicas, a gente entende o quê? Que a gente tem que ter uma estratégia, que é uma estratégia que enfrenta esse problema complexo que é a fome, de forma também complexa. Não tem uma única solução. Então, foi muito eficiente e acabou tendo todos esses resultados exatamente por ter sido uma política ampla, que enfrenta a fome como um problema complexo, de forma
setorial, multidimensional e garantindo que milhões e milhões, ou seja, teve escala, não é um projeto piloto, um projeto que chega numa única cidade, chegou no Brasil, no Brasil todo, 20 milhões de empregos, 14 milhões de pessoas no Bolsa Família, 2 milhões de pessoas a mais no BPC e assim por diante. Além da transferência de renda, os programas de redução da miséria criados pelo PT, como o Bolsa Família, tinham incentivos para que as famílias vencessem a pobreza e não voltassem a esse ciclo, mesmo sem os programas. Comenta um pouco para a gente, ministra, como isso era feito. De fato, as políticas do PT, né, no governo, eram políticas que buscavam enfrentar a pobreza, não só no sentido mais amplo, como garantindo que a gente pudesse romper esse ciclo, que é um ciclo onde a pobreza se reproduzia. Os filhos dos pobres continuavam pobres, os netos dos pobres continuavam pobres. Isso a gente pode ver em cada política. Quando você vê, por exemplo, o programa de cisternas, né? A cisterna não só é uma solução sustentável, você vê a cisterna uma política barata, que garantiu água para a população no Nordeste, né, chegou a mais de 5 milhões de pessoas, né, 1.200.000 cisternas foram construídas ao longo dos nossos 13 anos, e essas políticas e essa construção de cisternas era feita garantindo uma tecnologia que usava a mão de obra da própria população, usava os materiais locais. Então você tinha compra de materiais pela população de forma feita na própria cidade, os pedreiros eram treinados na cidade, então essas pessoas faziam cisternas, que era uma solução sustentável, né? Uma cisterna dura 30 anos, deixava de depender daquele ciclo que era a venda de água por parte dos coronéis, né? E além disso, além de ser uma política sustentável, ambientalmente sustentável, ela garantia geração de emprego, ela garantia treinamento dos pedreiros. Isso a gente vê no conjunto das políticas. Talvez a que conseguiu chegar num ponto mais atingindo mais ainda esse objetivo seja o próprio Bolsa Família. O Bolsa Família, tem muita gente que fica preocupada com a porta de saída. E quando que vai sair do Bolsa Família? O Bolsa Família, na verdade, é uma porta de entrada para o Estado. Quando a pessoa entra no Bolsa Família, ela entra no cadastro único e a gente passa a ter acesso a um conjunto de informações. Qual é o nível de escolaridade de cada membro daquela família, como é a casa, de que material é feito, tem energia ou não tem água ou não tem. Com isso, garante que a gente possa fazer um planejamento para levar essas outras políticas para essas famílias. E quando a família tem uma criança e ela está no Bolsa Família, essa criança tem que ir para a escola. Tem muita gente que fala, era melhor na época do Bolsa Escola. Bom, o Bolsa Família exige que as crianças filhas de famílias beneficiárias do Bolsa Família não só se matriculem. Na época do Bolsa Escola era assim, exigia que tinha matrícula. Aí a criança estava matriculada, depois se ia ou não na escola ninguém sabia. No Bolsa Família não, a criança tem que ir para a escola, tem que ter uma frequência acima da frequência das outras crianças, que é 85% de frequência. Quando a criança não vai para a escola por algum motivo, esse benefício não é cortado, claro, porque às vezes aconteceu alguma coisa, a criança sofreu um acidente, a criança está doente, a família está com algum problema, mas o benefício é suspenso até que essa criança volte ou a gente tem uma explicação, ela volte para a sala de aula. Então, com isso, a gente garante que 17 milhões de crianças sejam acompanhadas. As crianças do Bolsa Família estão na escola com presença garantida, conseguindo com isso superar um dos grandes problemas que a gente tinha na pobreza, que a população sequer tinha acesso. A população pobre no Brasil não tinha escolaridade, né? Estudava no primeiro ano, segundo ano, depois abandonava para ir trabalhar. Nós conseguimos erradicar o trabalho infantil no Brasil, né? Então, quando a gente começa a olhar a consequência das políticas, não foi só aliviar a fome, garantir que essa criança tivesse nutrição, né? Garantir que essa criança estivesse alimentada, mas essa criança está na escola e essa criança é acompanhada por um médico. Então, o Bolsa Família assim, se torna uma porta de entrada, principalmente para as crianças. E é por isso que o combate à pobreza e à fome no Brasil, ele foi tão longe e virou um exemplo não só aqui para a América Latina, mas para a África, e é usado como exemplo no mundo todo, exatamente porque as políticas têm esta preocupação de não olhar somente o curto prazo, olhar do ponto de vista estrutural como a gente vai garantir a superação da pobreza, e foi isso que as nossas políticas de combate à pobreza fizeram.
Com certeza, uma das marcas mais inesquecíveis da sua passagem pelo Ministério foi a criação do programa Brasil Sem Miséria. Comenta um pouco pra gente como funcionava esse programa. O programa Brasil Sem Miséria, anunciado pela presidenta Dilma em 2011, a gente poderia dizer que ele é como se fosse uma segunda etapa de todo o trabalho feito ao longo dos 8 anos do governo do presidente Lula, que foram ações muito bem sucedidas. Então você tinha um conjunto de políticas que vinha sendo executadas. Quando a presidenta Dilma assume, ela diz: nós temos que avançar, para além da fome, para além das políticas que a gente vem fazendo, como a gente vai dar um salto, avançar ainda mais, e se compromete em 4 anos a superar a extrema pobreza, superar a miséria. E para isso a gente construiu uma ação que era uma ação coordenada. Então o Plano Brasil Sem Miséria, ele não só renovou, melhorou, aprimorou um conjunto de políticas que vinham sendo feitas ao longo dos 8 anos do governo do presidente Lula, mas também avançou criando novas políticas e articulando o conjunto dessas políticas numa ação coordenada. Então a gente passou a ter um plano que contava com 18 ministérios, mais de 120 ações foram priorizadas, articulando essas várias ações para que os resultados pudessem ser resultados muito mais efetivos. Além disso, a gente construiu uma política de universalização das ações de combate à pobreza. Então, quem era pobre tinha direito, passou a ter direito a entrar no cadastro único, e para isso a gente construiu uma agenda que chama Busca Ativa. Por quê? Porque às vezes a pessoa é tão pobre que sequer sabe que tem direitos a direitos. Então a gente passou a buscar essas pessoas, essas famílias que, apesar de serem pobres e terem direito a um conjunto de benefícios públicos, não conseguiam chegar no Estado. Essa Busca Ativa resultou em que a gente conseguisse encontrar 1.700.000 famílias que, apesar de pobres, ainda não tinham tido acesso nem ao Bolsa Família, nem a um conjunto de outras políticas. E no caso do Brasil Sem Miséria, a gente articulou políticas de renda, como é o caso do Bolsa Família, com ações de inclusão produtiva. Então, por exemplo, os adultos do Bolsa Família passaram a ter a oportunidade e o incentivo, o estímulo de fazer cursos de qualificação profissional pelo Pronatec. Vocês lembram que o Pronatec foi criado também no início do governo da presidenta Dilma, com cursos de qualificação profissional amplos, que valiam tanto para quem já tinha se formado e tinha ensino médio, quanto para a população pobre. A população pobre não tinha acesso a cursos de qualificação que fossem adequados ao seu perfil. Muitas vezes os cursos de qualificação profissional, que eram oferecidos pelo Senai, pelo Senac, eram um curso que exigia que a pessoa tivesse ensino médio, que era um curso de dia. Então passamos a ter cursos à noite, passamos a ter cursos em várias áreas, como é o caso. Curso para eletricista, curso para pedreiro, curso para cozinheiro, curso para garçom, curso para um conjunto de profissões. E a maioria do público que fez os nossos cursos, da população pobre, mulheres e jovens. Então nós conseguimos ofertar ao longo desses 4 anos de Brasil Sem Miséria, cursos para 1.800.000 pessoas pobres. No urbano, a inclusão produtiva urbana, tinha o Pronatec, tinha também o conjunto de brasileiros que são empreendedores, que tinham a sua empresa, mas que não eram formalizados, passaram a se formalizar com o MEI, né? E, portanto, a ter a sua microempresa formalizada, com acesso a crédito, com acesso a um conjunto de benefícios, e o programa Crescer, que era um programa de baixos juros exatamente para essa população mais pobre. Então, um conjunto de políticas públicas na área urbana e na área rural, não só com as cisternas, mas com assistência técnica, que levou conhecimento, levou sementes, levou insumos para a população que estava no meio rural e que precisava ser incluída para poder melhorar sua produção. Então, não era só o Bolsa Família, era o Bolsa Família, mais um conjunto de políticas e mais um conjunto de acessos aos serviços públicos. Pega, por exemplo,
o Mais Médicos, que levou médicos para regiões onde o médico não tinha. Como que a gente sabia que a população era pobre, estava num município e não tinha acesso? Exatamente porque ela estava lá no Cadastro Único, estava no Bolsa Família e a gente sabia que ela não estava tendo acesso ao médico. Pega o Caminho na Escola, por exemplo, que levou ônibus, garantiu ônibus para que as crianças pobres no meio rural pudessem chegar nessas escolas. Então, um conjunto de políticas veio sendo construídos e passou a ser organizado dentro desse guarda-chuva, que era o Brasil Sem Miséria, que conseguiu, ao longo desses 4 anos, reduzir a pobreza a um patamar de menos de 3%, que é exatamente o que as Nações Unidas consideram, né, como a superação da extrema pobreza. Foi o primeiro país nessa condição que alçou alcançar essas metas, que é uma meta que hoje as Nações Unidas lança para os países alcançarem em 2030. Nós conseguimos fazer isso em 2015. O governo de Dilma trouxe uma marca histórica da qual o Brasil muito se orgulha. O Brasil finalmente saiu do mapa da fome da ONU. Mas depois do golpe de Temer e com o governo de Bolsonaro, essa marca volta a nos ameaçar. O que pode ser feito para reverter isso, ministra? Em 2014, nós recebemos, né, o reconhecimento pelas Nações Unidas de que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Ou seja, esse conjunto de políticas que a gente veio construindo ao longo, né, dos 13 anos, tinha não só dado resultado, como já tinha, num curto espaço de tempo, superado um mal que era um mal histórico. Você vê, o Brasil passou 500 anos vivendo a fome e em 13 anos foi possível reduzir a fome, foi possível superar a miséria e superar um conjunto de outros problemas graves, como era o trabalho infantil entre as crianças mais pobres e assim por diante. Então, agora a gente não pode esquecer que por que o Brasil saiu do mapa da fome? Pelo esse conjunto de políticas. Esse conjunto de políticas vem sendo destruído. Então, quando a gente olha tudo aquilo que a própria FAO, né, a Agência das Nações Unidas voltada para a agricultura e para a alimentação, o que a FAO, né, e as Nações Unidas diziam que o Brasil tinha saído do mapa da fome? Por quê? Porque tinha priorizado... ele levanta 5 questões, são as mesmas que eu levantei. Porque tinha priorizado a fome como política. O governo Bolsonaro faz exatamente o oposto do que a gente fez. O que ele diz? Bolsonaro diz: não, no Brasil não tem fome. Ao dizer isso, a fome deixa de ser um problema. A gente vê a população, né, não só voltando à fome, mas voltando à desnutrição. O número de crianças desnutridas no Brasil vem crescendo de novo. Quer dizer, a fome não só volta a nos ameaçar, ela está aí, batendo na porta dos brasileiros. Né? Tiraram a fome do nome do ministério. O ministério chamava Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tiraram a fome, ou seja, exatamente para esconder o problema. Não adianta esconder o problema. A gente só consegue resolver um problema quando a gente enfrenta ele. Não adianta tirar o nome do ministério. A outra questão que as Nações Unidas levantavam como importante: ter garantido acesso a renda para a população. O governo Bolsonaro está destruindo cada uma das políticas que vinha garantindo acesso à renda. Desmontou a aposentadoria da população pobre. Muitos pobres não vão conseguir se aposentar. Segundo, acabou com a política de valorização do salário mínimo. Esse ano nós já tivemos pela primeira vez, depois de mais de uma década, o Brasil voltou a ter um salário mínimo reajustado abaixo da inflação, todo mundo viu, né? Terceiro, o conjunto das políticas sociais de transferência de renda vem sendo bombardeada, né? O Bolsa Família já perdeu 1 milhão de pessoas, então 1 milhão de famílias foram excluídas do Bolsa Família, estão batendo as portas do Estado, dizendo: eu preciso do Bolsa Família, e as portas estão fechadas. Certo? Então isso é uma denúncia importantíssima a se fazer, porque o Bolsa Família, que num período onde o desemprego aumenta, onde a fome aumenta, onde a pobreza aumenta, o Bolsa Família tinha que aumentar, ele foi reduzido. Existe uma fila de espera que hoje a gente estima que esteja mais de 1.300.000 famílias esperando o Bolsa Família, ou seja,
quase 5 milhões de pessoas que perdeu o Bolsa Família, né? O chefe de família mais as suas crianças, as pessoas que moram nessa família. Ele acabou com o PA, acabou com o programa de aquisição de alimentos, acabou com o programa de cisternas, né? O crédito também está sendo completamente desmontado, o crédito para a agricultura familiar. Aliás, acabou com o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, com um sinal claro de que a agricultura familiar não só não é prioridade, mas vem sendo tratada como inimigo. O programa de merenda escolar vem sendo boicotado, ninguém mais fiscaliza se a agricultura familiar vai estar vendendo para a merenda escolar, ninguém mais sabe se os 30% da agricultura familiar na merenda escolar está garantido, portanto, a gente não sabe que qualidade essa merenda escolar vai ter daqui a um tempo. E, por fim, o governo Bolsonaro fechou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que fiscalizava o conjunto das políticas públicas e tensionava, né, à medida que havia participação popular, que havia esse controle popular, tensionava o Estado para que ele melhorasse cada vez mais. O Conselho foi extinto. Então, absurdo, o Conselho foi criado lá pelo Betinho, depois extinto pelo governo Fernando Henrique, recriado pelo Lula, voltou a ser extinto agora. Nós não temos nem como garantir participação popular para ter esse olhar. Então, é muito, muito importante que a gente esteja atento, não só para o que está acontecendo, para como garantir que a gente possa resistir e mais, avançar para o retorno dessas políticas. E para terminar nosso papo, ministra, é importante a gente falar um pouco sobre o desmonte de todo esse legado, iniciado por Temer e depois piorado agora por Jair Bolsonaro. Qual a responsabilidade do PT e de outros partidos de esquerda para combater esse retrocesso que faz milhões de brasileiros e brasileiras pagarem a conta dessa crise? Eu acho que nós estamos iniciando um período que é um período não só de resistência, mas onde a gente tem que avançar no processo de organização da população e de denúncia e de luta para que a gente mantenha essas políticas funcionando. É importante a gente lembrar que o governo federal destruiu esse conjunto de políticas públicas, mas nós temos no Brasil um conjunto de atores políticos garantindo que parte dessas políticas continue funcionando. Nossos governos estaduais, por exemplo, em muitos deles, o PA do governo federal acabou, mas os governos estaduais mantêm um político de aquisição de alimentos. É o caso do governo da Bahia, é o caso da maior parte dos governos do Nordeste, que manteve políticas de compras públicas e que vem mantendo a agricultura familiar, fornecendo alimentos para as escolas, né? Da mesma forma, muitos municípios vêm fazendo isso. O Maranhão, né? O Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e assim por diante. Então, nós temos um conjunto de atores no Brasil que continuam garantindo que essas políticas públicas tenham eficiência, que venham lutando para ter recursos para a cisterna, conseguindo manter de uma forma ou de outra alguns desses programas funcionando, assistência técnica para a agricultura familiar, políticas públicas, né, restaurante popular funcionando e assim por diante. Então, nós estamos num ano que é um ano estratégico, que é um ano de eleições. Nessas eleições, nós temos que não só estar atentos, né, nesse processo de resistência e denúncia, mas garantindo que elejamos prefeitos, né, que elejamos vereadores comprometidos com essa agenda, que é uma agenda de combate à pobreza, que é uma agenda de combate à fome. E é importante lembrar, para finalizar, quando a gente fala de combate à pobreza, de redução de desigualdades, nós não estamos falando somente em justiça social, nós não estamos falando somente em políticas sociais, nós também estamos falando de economia. O Brasil ter a população com uma renda, não só a Bolsa Família funcionando, a aposentadoria rural, quer dizer, a renda no Brasil todo, a população com renda, não é importante somente porque a população passa a ter acesso a alimentos, é importante também para que a economia funcione, para que o mercado interno funcione bem. O que a gente via, que à medida que a população pobre comprava alimentos, comprava geladeira, como comprou 25 milhões de geladeiras somente para a população pobre, foram vendidas
geladeiras ao longo dos 13 anos do nosso governo. Sabe o que é isso? Significa o quê? Que essas geladeiras produzidas no Brasil geraram empregos, assim como roupa, assim como calçado, assim como material escolar, assim como medicamentos. Isso faz o mercado funcionar. É o que a gente chama de círculo virtuoso, ou seja, um círculo onde a renda para a população mais pobre faz com que a economia toda seja dinamizada. Esse círculo fez o Brasil crescer ao longo dos nossos governos. O que está acontecendo hoje no país é exatamente o oposto. É o que a gente chama de um círculo vicioso, um ciclo do mal, que leva a economia para uma derrocada. Quanto mais a população tem menos recurso, quanto mais corta o Bolsa Família, quanto mais corta a aposentadoria, quanto maior o desemprego, menos renda essa população tem, menos ela compra alimento, menos ela compra geladeira, menos ela compra o eletrodoméstico, menos ela compra roupa, compra alimentos, compra remédio, e com isso, cada vez a economia fica mais deprimida, e é o que nós estamos vendo, né? Então, é preciso não só retomar políticas sociais, como é necessário retomar o crescimento. E eu acho que a mensagem mais importante que nós temos a dar é que é possível. Isso já foi feito no Brasil e é possível. Tem que ter vontade política, tem que ter políticas públicas que construam uma estratégia que é uma estratégia de inclusão, desenvolvimento com inclusão. É isso que nós queremos para o Brasil. Gente, foi uma honra ter a Tereza Campelo participando do programa, viu? Ela foi uma das idealizadoras e realizadoras da revista de Legado do PT, que está fazendo o maior sucesso entre a militância. Muito obrigada, ministra, e vamos continuar exaltando esse partido que mudou o Brasil, né? O ano está começando e a nossa luta continua. Continue ouvindo Semana 13 em 2020. Um abraço e até a próxima semana. Lula livre!